Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica e você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, apoie-me nesse projeto. Se você não é inscrito, inscreva-se. Clique também no botãozinho para receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai saber. Curta esse vídeo, comente, deixa um recadinho lá pra mim, converse comigo lá nos recados. E se você gostar tanto assim desse conteúdo, compartilhe com uma pessoa amiga. Através da tua ajuda o meu canal irá crescer, tá bom? Estamos no mês de dezembro, todo mundo em geral na maior correria, na maior empolgação, final de ano. E eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, né? A gente ainda não chegou nem na primeira quinzena do mês. E aí eu tava pensando o que é que eu poderia trazer para vocês assim. Aí eu decidi trazer uma tag. É uma tag muito antiga, muito conhecida. Eu vi vários canais aqui do Brasil fazendo, mas tem uma booktuber portuguesa que eu gosto muito, Catherine, e eu gosto muito do canal dela, acho ela bem divertida, bem diferente, e eu gostei. Aí por causa disso eu decidi trazer para vocês. Eu na verdade não conferi nos outros canais a tagzinha. O canal dela eu acho que é Cat Internet, é algo assim. Ela se chama Caterina. Se vocês quiserem, tiverem curiosidade, pode pesquisar que acham fácil, fácil. E o canal dela não é um dos maiores, mas eu gosto dela, acho que ela tem carisma, ela é engraçada, divertida, alegre, simpática. E eu gosto disso, né? Dentro de algum aspecto eu gosto. O nome da tag é Problemas de um Leitor. Quem não, né? Quem nunca? Problemas de um Leitor. Ela não é muito comprida não. A pessoa aqui é muito tagarela. Mas eu vou tentar trazer bem rapidinho para não ficar muito extensa. E, enfim, eu achei bem gostosinha. O bom das tags é que assim, ninguém é igual e ninguém se repete. Então, mesma pergunta, vindo de pessoas diferentes, dão uma resposta muito distinta. Eu, inclusive, acho que até a gente, quando responde, depois de ter com a mesma tag, a nossa resposta pode ser diferente. De forma impensada mesmo, né? Primeira perguntinha. Você tem 20 mil livros para ler. Como você decide o que é que vai ler? Assim, eu acho que livro é muita inspiração. Hoje, por causa do canal, óbvio que eu tenho uma preocupação maior em pincelar algumas leituras dentro de temáticas mais variadas, mais amplas. Mas eu acho que livro é instinto, sabe? Às vezes você está com uma temática na cabeça, acontece eventualmente surgir alguma coisa em sociedade que instigue e dê aquele gatilho para querer ler uma outra coisa diferente, mas eu acho que é instinto, a gente vai se sentindo naturalmente impulsionado por alguma outra leitura. Eu gosto de mesclar, não gosto de ser aquela pessoa que só lê um gênero, mesmo tendo minhas preferências. Me vejo como uma pessoa que busca muita erudição, me considero uma erudita, ou melhor, uma aspirante a erudita. Então eu acho importante a gente mesclar vários temas. Todavia, pode acontecer de eu ler o mesmo tipo de autor, gênero, de forma sequencial, mas eu tento fugir muito disso. E assim, tem alguns tipos de livro que eu acho que é importante para a gente não ter gatilho, saber dosar. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de filosofia, tenho uma coleção de filosofia em casa. Mas filosofia puxa muito questionamento, por existencialismo. São livros que nos fazem pensar, mas também são livros que têm uma carga emocional maior, psíquica também. Então, eu nunca leio 2 livros de filosofia um atrás do outro. Se eu ler um livro de filosofia, depois eu vou ler um livro bem leve,
porque eu acho que é ruim ler na sequência livro dramático, poesia belíssima, mas tem poesia muito triste, muito melancólica, né? Inclusive, quando eu era muito jovem, adolescente, eu amava poesia, ainda amo. Mas hoje, adulta, aí com as vivências e com a maturidade, a gente percebe que a gente tem que mesclar as leituras para que o nosso mundo não esteja naquele abismo, né? E a leitura mais densa, mais complexa, mais triste mesmo, mais existencialismo, mais problemática, aquela que desencadeia algumas pessoas de gatilho, violência, que é coisa muito pesada, tem que ser mesclada realmente com alguma outra coisa mais leve. Tá bom? Segunda perguntinha. Você está no meio de um livro e não está gostando. Você para ou continua? Assim, eu já parei livro de pegar, começar a dizer não, 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 não. Mas é muito raro, porque eu acho que é insistência. E se a gente for olhar pra mim, se eu for ler um livro só porque eu gosto, eu não vou ler nada. Porque é muito difícil um livro encantar tanto. E muito do que eu procuro ler tem a ver com a minha busca pela erudição. Eu gosto do conhecimento, eu gosto de saber das coisas. Vou dar um exemplo bem rápido. O Apanhador no Campo de Centeio é um livro conhecido mundialmente, é um ícone, né? Nunca tinha lido. Faz acho uns 3 ou 4 anos que eu li. Mas quando eu não tinha lido, ficava aquela interrogação. O título já é instigante, né? E um clássico. Aí eu li. O que é o Apanhador no Campo de Centeio? Para quem não conhece, é uma história de um adolescente muito parecida com os livros que são escritos hoje. Parecido de Adeneu Manana, essas coisinhas assim, de história de adolescente. Uma Poliana da vida, né? Minha mãe fazendo filme, essas coisas assim, bem juvenis. Qual foi o grande triunfo e a sacada do Apanhador no Campo de Centeio? Na época que foi escrito, Salins, não existia essa literatura juvenil. Em que aspecto? No entendimento social, as ciências ainda estavam avançando, em desenvolvimento. Então se entendia que existia uma infância e existia uma fase adulta. Mas a fase adolescente não fomentava. Então a grande sacada dele foi isso. Mostrar um adolescente com os conflitos, com o questionamento, com as descobertas pessoal. Então por isso que foi esse bom pá, né? Ninguém escrevia sobre isso. Depois dele, tudo é uma mera repetição ou simplesmente uma inspiração em Salins. Mas ele foi inovador, né? Aí assim, foi um grande livro? Não. Quem nunca leu a história do adolescente? Adulto, estando adulto, sendo adulto ou adolescente? Todo mundo. Mas não tem nada de inovador nisso. O inovador foi ele ter sido o primeiro. É como o Morro dos Ventos Uivantes, das Irmãs Brontë, né? Emily Brontë. Foi muito inovador o Morro dos Ventos Uivantes, porque não foi aquele romance água com açúcar. Foi um romance de conflito, de briga, inovador. Não era uma mocinha passiva diante e meu amor, não, foi um romance de conflito. Então, a grande sacada de Brontë também foi essa, de fazer um romance, não ser um romance água com açúcar, né? E é belíssima a obra, né? Diga-se de passagem. Terceira perguntinha. O fim do ano está chegando e você está perto, mas não tão perto de finalizar sua meta de leitura. O que você pretende fazer e como? Aí eu vou dar 2 situações. Quando eu trabalhava, né? Sempre final de ano era período mais correria. Mas tinha sempre alguma coisa que eu queria finalizar no mês de dezembro.
né? Então tem aquela minha média de leitura. Com o desemprego, estando em casa, eu tenho mais tempo para ler, óbvio. Então eu me coloco na posição mais de ler mais, porque eu quero ler, porque para mim é importante, e isso e tal. E para mim realmente é meta, não é que seja só meta, porque a leitura só por cumprir prazo e números não me interessa. O que me interessa é conhecer histórias e me deliciar com elas. Mas sim, eu faço aquela correria, uma corridinha para terminar alguma coisa que eu quero finalizar, uns 2, 3 livros que eu quero finalizar. Eu nunca fico tanto tempo sem ler, eu não tenho essas ressacas que o pessoal disse que tem. Muito pelo contrário, eu acho que nos momentos difíceis e de desânimo e não sei o que e tal, eu procuro me ocupar mais com a leitura e na falta de tempo eu procuro achar tempo, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Então eu nunca, também não tenho aquelas metas absurdas como o pessoal faz de ler 100 livros ao ano, ou 150, simplesmente por ler, porque eu acho que não é esse sentido. Então eu acho que dentro da minha perspectiva de metas, eu sempre estou no caminho. Então eu não tenho essa coisa assim de ter, preciso finalizar 15, 10 livros para terminar o ano. Esse perigo eu não corro, porque em anos que eu estava mais ocupada, minha meta era menor. Hoje, por estar em casa, mesmo assim ocupada, tá? Minha meta é maior, mas eu tenho uma constante. Eu não tenho esse desespero, não. Quarta perguntinha. As capas de uma série que você ama são horríveis. Como você lida com isso? Vocês já escutaram aquela historinha de redação bonita, mas ordinária? Ou seja, a pessoa que tem uma letra bonita, mas escreve um conteúdo péssimo, aí faz assim, bonitinha, mas ordinária? Bem, é o que eu coloco para essa pergunta. Na verdade, a gente fica decepcionada com algumas capas, porque tem capa que a gente pergunta onde é que estava a imaginação da pessoa. Mas, e tem capas que nos encantam profundamente. Mas apesar de gostar de capa bonita, de corte, de capa dura, de tamanho, de todos esses detalhes, para mim o mais importante é a obra. Então eu posso ficar decepcionada, sabe? Acho que a pessoa poderia ter melhore. Mas ainda assim para mim tá de boa. Eu me preocupo realmente com o conteúdo. Papel também não. Claro que eu gosto de papel amarelinho, mas assim, o branco não é de todo desprezível. Eu gosto de uma letra um pouco maior por causa da idade, né, pessoal? A pessoa que envelhecendo e a vista fica mais cansada. E a gente que lê muito, lê com muita frequência, sabe que realmente a vista é uma letrinha maior ajuda. Mas a capa para mim não diz muito sobre o livro, não. Pode chamar no primeiro momento, mas para mim o importante é o conteúdo. Quinta perguntinha. Todos gostam de um livro, mas você não gosta. Como você compartilha esse sentimento? Não vou mentir, se for uma pessoa desconhecida, eu digo, que maravilha, que bom que você gosta. Quando é uma pessoa muito próxima a mim, que eu tenho um grau de intimidade, uma amiga, em geral eu dou minha opinião mesmo, eu digo que não gosto, e em geral eu ainda empurro uma outra sugestão para a pessoa. Eu respeito a diversidade de gostos e interesses, mas tem algumas leituras que, por mais que eu respeite o gosto do outro, o interesse do outro, eu acho totalmente inválidas, porque tem livros que não valem para mim nenhum papel. Mas eu respeito. Agora, quando é uma pessoa que realmente eu não tenho intimidade, eu deixo passar em branco. Quando é uma pessoa amiga, claro que eu dou minha opinião. Não no sentido de refutar a leitura dela, mas no sentido de mostrar a ela que existem outras leituras. E até sugiro, eu sempre sugiro algum livro. Lê isso aí. Lê isso aí. Eu sempre estou sugerindo um livro para uma pessoa amiga que gosta de ler. Sexta perguntinha. Estou lendo um livro e estou prestes a chorar em público. Como eu lido com isso?
poucos livros me levam a lágrima. Mas assim, eu acho que é como as situações da vida. Se eu estou em público e eu sinto que eu vou chorar, em geral eu tendo a pensar, mentalizar uma outra coisa e desfocar daquilo ali, e no caso do livro, daquela leitura que está me fazendo chorar em público, porque ninguém é obrigado a pagar mico. Mas aí depois eu vou ler em casa, assim, eu vou ler na minha intimidade e aí eu posso chorar absurdo, mas em geral eu tendo a me recompor, sabe? Eu acho que ninguém é obrigado. Sétima pergunta. A sequência do livro que amas acabou de sair, mas esquecesse parte da história anterior. Lês o anterior novamente, lês uma sinopse, chora de frustração, de raiva. Eu não sou aquela pessoa de ler livros sequenciais. E eu acho que até os livros sequenciais, em geral, a maneira que é escrita, você consegue entender a obra. Claro que se for uma sequência muito grande, você começá-la na ordem ajuda o entendimento. Mas eu acho que poucos livros você esquece totalmente, sempre fica algum fragmento. E às vezes um livro eu acho que vale a pena reler. Eu não me preocupo tanto com isso não. Acontece às vezes um livro ser muito rebuscado e depois que eu li, eu procuro uma resenha para ver se aquilo que eu achei se alinhou com o pensamento realmente da obra. Aí eu vou para sinopse, eu vou para introdução, eu vou para resenhas. Mas em geral, não dá para esquecer totalmente assim um livro, uma história. Muito raro a gente esquecer totalmente uma história, né? Pelo menos para mim, eu até nem entendo, porque às vezes uma pessoa lê tanto e esquece totalmente. Lê um livro no mês passado, não lembra mais nada do que leu. Então, eu acho que tem que repensar a leitura. Consumir por consumir, sem entender, sem interiorizar, sem guardar. Claro, óbvio que tem livros que a gente vai esquecer. Teve livros que eu li na minha adolescência que eu esqueci, porque a mente realmente apaga. Mas eu ainda acho que repense, né? Repense. Se você está lendo um livro e depois de 3 meses você não lembra nada da história, eu acho que você não estava num momento bom e acho melhor reler. Às vezes eu acho melhor parar mais, se detalhar mais na obra e até relê-la e realmente interiorizar a obra do que lê-la só por ler, né? Porque senão fica um monte de palavras soltas na cabeça sem sentido. Aí eu acho que fugiu totalmente do objetivo da leitura. 8ª pergunta, já estou acabando. Não que ninguém pegue meus livros emprestados. Como você diz educadamente que não vai emprestar? Assim, eu já fui mais besta, mais trouxa de emprestar livro. Hoje eu não tenho mais essa disposição, porque a gente se esforça para ter, o outro muitas vezes não gosta de ler, demora muito, não tem um zelo, um cuidado, e cada um que lute. Então assim, não é impossível emprestar, mas em geral eu empresto para pessoas que eu realmente mais próximas, amigas, que eu tenho uma confiança e até posso oferecer para a pessoa ler. Uma amiga, que eu gostei da leitura, eu ofereço. Mas eu não acho muito legal essa coisa de estar oferecendo livro, filme, CD. Eu acho que você tem mais raiva, sabe? Quer emprestar, empresta mais para uma pessoa amiga. 9ª pergunta. Déficit de atenção. Não conseguiste ler o que queria. O que fazes para ler mais? O que a gente faz para ler mais é ler. Simples assim, né? Esses estudos em cima da leitura e o que eu faço para ler. Mas, minha gente, tudo é hábito, tudo é constante, entendeu? Às vezes você se desprender do assistir e do tá batendo perna e realmente ter na cabeça, tenho X ocupações, tenho X tempo livre, quero de fato ler, bora ler. Né? Eu acho que a gente sempre tem que
Para mim, leitura é muito importante. Então, eu sempre achei tempo para ler. Claro que tem períodos que a gente lê mais, tem períodos que a gente lê menos. Tem períodos que a gente tem possibilidades maiores, mas eu acho que não é a falta de tempo que faz ninguém, é o interesse, entendeu? Às vezes uma pessoa diz que não tem tempo de ler, mas passa 3 horas assistindo live, assistindo aquele filme repetido, aquela novela sem graça. Então cada um que lute. 10ª pergunta. Há muitos livros novos que foram lançados. Estou morrendo de vontade de ler. Compras quantos? Eu sempre gostei de comprar livro. Pode me dar dinheiro, R$1.000, R$2.000, R$3.000. Eu vou achar um destino rápido para isso. Mas não necessariamente o livro para mim tem uma questão de lançamento. Não é isso que me atrai no livro, não. Tirando os livros da Dark Side, que assim, a gente vê o lançamento e fica assim com aquela lágrima no olho, dizendo assim, eu quero. Eu quero. Eu não tenho muito isso comigo, não. Eu tenho uma wishlist enorme, eu tenho várias ideias do que eu quero ler na vida. E assim, não é o lançamento, eu sempre quero ler. Agora sim, eu tenho aquela preocupação de quando posso eu compro, óbvio, mas tenho muito medo daquele consumo que eu vejo às vezes as pessoas compram 300 livros ao ano, mas não leu 30. Será que aqueles 270 vão ficar para o próximo ano? E no próximo ano, será que aquela pessoa não vai comprar e não vai ganhar nenhum outro livro? Então, eu me questiono assim em relação a isso. Mas eu acho que sempre é importante comprar. Agora sim, né? Comprar e ler, comprar e ler, comprar e ler. Tá bom? Apesar que todo bom leitor, assíduo, ele sempre tem algum livro virgem esperando por ele. E 11ª e última pergunta. Depois de teres comprado o que querias, quanto tempo eles ficam na tua prateleira? Boa pergunta. Eu acho que assim, é variável. Tem livro que a gente comprou hoje e a gente quer ler hoje. Mas tem livro que chegou hoje e a gente quer ler daqui a um mês. Eu tenho livros que tem um bom tempo de comprado que eu ainda não li, mas serão lidos. E assim, eu sempre gosto de estar comprando e lendo, consumindo. Sabe que eu não gosto daquele livro vago, muito espaçoso. Esse ano mesmo, o ano não terminou, né, pessoal? Ainda tenho umas coisinhas da waitlist da minha TBR desse mês. Mas assim, eu gosto de ir lendo. Claro, por exemplo, esse ano eu comprei alguns livros que ficarão, óbvio, no próximo ano. Mas teve coisa que eu quis ler logo. E teve coisa que eu disse, eu estou comprando o que vai ficar para o próximo ano, para ter livros maravilhosos para ler no próximo ano. Mas eu não gosto de demorar muito, não. Sabe, ficar com um livro na estante de 5, 4, 3 anos na estante não tem sentido. E assim, esse ano eu dei vencimento a algumas leituras de livros assim que eu tinha mais tempo, mais de um ano, e que precisavam serem lidos. E eu quero muito no próximo ano, independente de como eu esteja meu bolso, se eu tiver condições de comprar muito ou pouco livro, não importa, eu quero dar vencimento a alguns livros. Eu tenho alguns livros de literatura brasileira que eu quero muito assim finalizar nesse ano que vai entrar, 2021, porque eu acho muito importante ler. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que todo vídeo que eu falo de livro eu falo sobre isso. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com a nossa literatura brasileira clássica. Eu acho muito importante lê-la. E para mim é muito gritante quando eu escuto alguém que quer ler um romance de época, mas acha sofrido ler de fato os romances de época. Porque ler o Machado de Assis
E não só existe ele, tem muitos outros escritores de época, brasileiros, e é realmente ler um romance de época. Esses livros que eu costumo dizer, não estou desprezando porque eu leio, mas o que eu costumo dizer assim, os enlatados americanos ditos de época, não, apesar de serem histórias ambientadas em época passada, mas assim, não são realmente de época. Então realmente tem uma facilidade maior. Mas assim, bora ler, né, pessoal? Bora ler Machado de Assis, José de Alencar. Eu sei que eles são muito detalhistas. Aloysio Azevedo, Lima Barreto, sabe? Eu acho que a gente tem tantos escritores maravilhosos. E eu acho que como brasileiro a gente deve isso à nossa literatura. Eu entendo que às vezes há uma dificuldade, é realmente uma dificuldade, mas assim, não vamos encarar essa leitura como chata, como difícil. Né? Se você consegue ler um calhamaço de 500 páginas, por que não ler um livro de 200 páginas na literatura brasileira? Né? A gente tem tanto escritor bom, Drummond, João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, Jorge Amado, sabe, Cecília Meirelles, de gêneros diferentes. Né? E assim, os de época, que os romances de época, né? Machado é um exemplo disso, são tão significativos. Depois que você termina, você vê que realmente não é tão difícil assim, que é muito mais a questão de você se permitir abrir ao novo. Tá bom? Eu acho que eu fiquei meio séria nessa tag, mas eu tô tranquila, eu tô feliz. Achei ela bem divertida. Porque eu acho que quando a gente tem uma personalidade, um jeito, aquilo ali não sai da gente. Mesmo a gente estando feliz, alegre e tentando até transparecer um ar mais sereno, mas a gente realmente é sisudo, tá bom? Obrigada por você que acompanhou e assim, deixo para você essa dica. Já que estamos terminando um ano e praticamente há menos de um mês para começar um ano novo, se permita no próximo ano ler mais. Eu não vou dizer dezembro porque é um mês de corre-corre, que muita gente está concentrada em outras coisas, festas, compra comida, mas assim, você se permitir mais no próximo ano e realmente fazer metas reais, entendeu? Se tu consegue ler 2 livros ao mês, leia. Quando chegar no final do ano, você vai ter lido no mínimo 24 e talvez você coloque ainda mais 6 e diga assim, terminei 2021 com 30 livros. Entendeu? E eu acho que é mais ou menos isso. E também não fique assim, só porque um livro tá na promoção e é barato. Eu gosto de livro barato, eu gosto de livro de promoção. Mas é bom a gente olhar, ler a história, ler a sinopse, ver se aquele tipo de leitura realmente nos interessa, para a gente não acumular um monte de coisa que vai ficar lá ocupando espaço. Tem a questão da poeira, sujidade e um dinheiro preso que poderia ser investido em outra coisa. Tá bom? Até a próxima, tchau!